Antes da segunda vinda de Jesus Cristo e do dia do juízo final, a Bíblia aponta que certos eventos precisam acontecer. A seguir apresentaremos uma lista com 10 profecias bíblicas que, segundo estudiosos e observadores, já estão se cumprindo diante dos nossos olhos aqui em 2025. Um exemplo de profecia que já se cumpriu vem do livro de Ezequiel, capítulo 29, versículos de 12 a 15, escrito há mais de 2.500 anos. Nele há algo sobre o Egito dizendo que o país continuaria existindo, mas nunca mais voltaria a ser a potência que um dia foi. O texto diz: "Farei do Egito um deserto entre os desertos e suas cidades ficarão desoladas entre as cidades desoladas durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre os povos e eu os disseminarei entre outros países. Eis o que diz o Senhor Javé: ao fim de 40 anos, reunirei os egípcios dentre os povos onde estiverem dispersos. Tratarei os egípcios cativos e os restabelecerei na terra de Patros, de onde são originários. Eles aí constituirão um pequeno reino. Será o Egito mais modesto de todos os reinos, e não mais se erguerá acima das nações. Reduzirei sua população para que ele não mais domine outras nações." Historicamente, o Egito foi uma das civilizações mais impressionantes do mundo antigo, deixando como legado estruturas tão complexas que até hoje desafiam a nossa compreensão. Mas a profecia parece ter se cumprido. Embora o país ainda exista, sua influência global está longe do que já foi um dia. Atualmente, o Egito ocupa a 105ª posição entre os 179 países avaliados pela Transparência Internacional e figura em 137º lugar numa lista de 169 países elaborada pela Economist Intelligence Unit. Esse é apenas um exemplo de profecia que muitos acreditam já ter se cumprido. A partir de agora, vamos focar naquelas que, segundo interpretações bíblicas e análises contemporâneas, estariam se cumprindo neste exato momento em 2025. Uma das profecias mais conhecidas sobre o fim dos tempos é a proliferação de falsos cristos e falsos mestres. Em Mateus capítulo 24, versículo 5, Jesus alerta: "Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, o Cristo, e enganarão a muitos." Hoje vemos essa profecia se cumprir de diferentes formas. Há pessoas que se apresentam diretamente como sendo o próprio Cristo, e outras que falam em nome dele, mas acabam distorcendo sua imagem e enganando multidões. Segundo as Escrituras, esse tipo de engano espiritual tende a se intensificar à medida que o fim se aproxima. No livro de Daniel, encontramos profecias que muitos acreditam estar se cumprindo exatamente agora em nossos dias. São mensagens que, mesmo escritas há milênios, parecem refletir com precisão acontecimentos do nosso tempo. Uma delas está no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 4. "Quanto a ti, Daniel, guarda essas palavras em segredo e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o consultarão e a ciência se multiplicará." Hoje vivemos uma era marcada pela explosão do conhecimento, e essa busca incessante aparece em todos os cantos do mundo. Será que essa multiplicação do saber, mencionada há milênios, se refere justamente ao avanço das inteligências artificiais, que em 2025 atingem níveis antes inimagináveis? Esse crescimento do conhecimento é visível em vários níveis: no avanço científico, na expansão da inteligência artificial e até na nossa compreensão histórica. Muitos especialistas alertam que caso a IA ultrapasse de fato a inteligência humana, algo já em debate, poderemos entrar em um ponto crítico. Para alguns, isso pode ser o gatilho para o fim dos tempos, uma era em que a máquina supera o homem e o torna obsoleto. Paralelamente, descobertas arqueológicas estão desafiando o que sabíamos sobre o passado. Um exemplo recente é a identificação, por meio de sonares, de possíveis câmeras subterrâneas no Egito. As imagens revelam estruturas complexas com escadas em espiral e túneis profundos. Pesquisadores especulam que, se as escavações continuarem, poderemos estar perto de encontrar o lendário salão de registros, supostamente localizado sob as pirâmides. Jesus, no sermão profético descrito em Mateus capítulo 24, versículo 21, também fala sobre um tempo de tribulação sem precedentes, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá.
Essa previsão sugere que a capacidade humana de causar destruição atingirá seu ápice, algo que tecnologicamente já se tornou possível. De fato, nunca antes na história tivemos os meios para provocar uma catástrofe global em escala tão real. Com os sistemas de armas avançadas que existem atualmente, essa profecia parece estar tecnicamente ao nosso alcance. Entre estas armas destacam-se as hipersônicas. Existem dois tipos principais em desenvolvimento: os mísseis de cruzeiro com scramjets, que voam em velocidades extremamente altas, e os veículos planadores hipersônicos, ogivas lançadas por foguetes que reentram na atmosfera em velocidades superiores a Mach 5, cerca de 6.000 km/h. Para efeito de comparação, o míssil de cruzeiro Tomahawk, um dos mais usados até hoje, atinge velocidade de Mach 0,8, menos de 1.000 km/h. Já o míssil hipersônico russo Zircon poderá alcançar velocidades entre Mach 8 e Mach 10, o que significa até 12.000 km/h. Isso representa um salto de cerca de 10 vezes em relação às velocidades máximas anteriores. E não para por aí. A Marinha dos Estados Unidos já está testando armas de energia dirigida, como o Helios, um laser de alta potência capaz de derrubar drones na velocidade da luz. E o mais surpreendente, o custo de disparo é de apenas 4 centavos de dólar. Essa nova tecnologia foi testada a bordo do navio USS Preble e representa um marco na forma de como os combates poderão acontecer no futuro. Armas silenciosas, velozes e praticamente instantâneas já estão em operação. Na Bíblia, o termo pestilência geralmente está associado a cânticos divinos ou às epidemias devastadoras. No sermão profético de Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 7, há uma referência direta a esse tipo de evento. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em diversos lugares. Essa profecia aponta para um cenário global de crises simultâneas, algo que muitos acreditam já estar se desenrolando nos tempos atuais. O livro do Apocalipse também reforça esse panorama. Nos versículos 7 e 8 do capítulo 6, lemos: Quando abri o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, que dizia: Vem! E olhei, e eis um cavalo esverdeado. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar a espada com fome, com a peste e com as feras da terra. Aqui temos a imagem simbólica do quarto cavaleiro do Apocalipse, cuja missão está ligada diretamente à disseminação de pragas e destruição em escala global. Em tempos recentes, cientistas alertam para a possibilidade de uma nova pandemia global. Um estudo conduzido por um dos principais biólogos da China aponta para evidências preocupantes nesse sentido. Em outro ponto do planeta, na Austrália, revelações sobre pesquisas secretas envolvendo vírus altamente perigosos também acenderam o alerta. A comoção pública só cresceu depois que a mídia local expôs um erro grave. Um freezer que armazenava 93 amostras vivas do vírus Hendra quebrou em 2021. As amostras foram transferidas, mas o governo australiano negava qualquer envolvimento até que, diante da pressão, veio a público reconhecer a existência do laboratório e admitir a destruição de 323 amostras para evitar riscos à população. O vírus Hendra, originário da Austrália, foi isolado pela primeira vez em 1994. Ele está associado a diversos surtos letais em cavalos e humanos. Embora relativamente raro, o vírus tem potencial para causar doenças graves e já foi responsável por 7 mortes confirmadas de seres humanos. Atualmente, a prevenção contra o Hendra segue 3 frentes principais: vacinação em cavalos, que são os principais hospedeiros, testes rápidos em estábulos e tratamentos pós-exposição em humanos. Ainda assim, o episódio reforça como a ameaça de pestilência continua real e como uma nova pandemia pode surgir de forma inesperada. O livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 3 e 4, escrito há mais de 2.700 anos, já antecipava algo que parece estar se concretizando hoje: a reconstrução de templos e cidades da antiguidade. A dar-lhes um dilema em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de vestidos de luto, cânticos de glória em lugar de desespero. Então os chamarão azinheiras da justiça, plantadas pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as ruínas antigas, reerguerão as relíquias do passado, restaurarão as cidades destruídas, repararão as devastações seculares.
Essa mesma visão aparece no livro do profeta Amós, capítulo 9, versículo 11. Naquele dia levantarei a cabana arruinada de Davi. Repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos. Ambos os textos apontam para uma restauração histórica e espiritual, algo que muitos acreditam já estar em andamento. A antiga Jerusalém foi destruída no ano 70 d.C., quase 800 anos depois dessas profecias, mas séculos depois ela foi reconstruída. E mais, o retorno do povo judeu à sua terra natal e o restabelecimento de Israel como nação em 1948 também são vistos como cumprimento de várias profecias bíblicas. No capítulo 43, versículos 5 e 6 do livro de Isaías, encontramos uma imagem clara desse retorno. Fica tranquilo, pois estou contigo. Do Oriente tratarei tua descendência, e do Ocidente eu te reunirei. Direi ao Norte, devolve-os, e ao Sul, não os retenhas. Traze meus filhos das terras distantes, e minhas filhas dos confins da terra. Ainda em Isaías, mas no capítulo 11, versículo 11, a promessa já se mostrava. Naquele tempo o Senhor se levantara de novo, a mão para resgatar o restante de seu povo, os sobreviventes da Síria e do Egito, de Pratos, da Etiópia, de Elã, de Sinear, de Emate e das ilhas do mar. Além disso, todo o capítulo 37 do livro de Ezequiel também fala da restauração de Israel, uma profecia que muitos consideram cumprida nos dias de hoje. O livro de Miqueias traz uma profecia impactante sobre Jerusalém. Ele se tornaria o local religioso mais importante do mundo. Essa previsão parece estar se concretizando. O conflito constante sobre quem tem o direito ao Monte do Templo, as reivindicações religiosas em torno da cidade e a expectativa pela construção de um terceiro templo apontam para isso. Tudo isso remete a antigas profecias. A possível construção de um novo templo seria, na prática, a reconstrução de um templo ancestral. O retorno do povo judeu à Terra Prometida já é, por si só, parte do cumprimento profético. E o fato de Jerusalém reunir hoje fiéis de diferentes religiões reforça ainda mais sua importância como centro espiritual global. Essa condição única de Jerusalém está descrita no início do capítulo 4 do livro de Miqueias, versículos 1 e 2. Acontecerá no fim dos tempos que a montanha da casa do Senhor será estabelecida no ápice das montanhas e será mais elevada que todos os outeiros. Os povos afluirão para ela, numerosas nações ali virão, dizendo: vinde, subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos e andaremos por suas veredas, porque de Sião sairá a doutrina e de Jerusalém a palavra do Senhor. Resumir o conflito entre Israel e Palestina é quase impossível, mas se há um símbolo que representa a disputa, esse lugar é o Monte do Templo. Lá estão a Mesquita Al-Aqsa, um dos locais mais sagrados do islamismo, o Domo da Rocha e o Muro das Lamentações. O que restou do antigo Templo de Jerusalém, considerado o local mais sagrado para o judaísmo. Essa é sem dúvida a região mais disputada do planeta. As pedras antigas são utilizadas como evidências históricas da presença judaica, enquanto Al-Aqsa é um pilar da identidade e da fé palestina. A pergunta que fica é: quem realmente é dono dessa terra? Israel está no centro da maioria das profecias bíblicas. Uma das mais poéticas está em Isaías. Ela afirma que o fruto de Israel se espalharia pelo mundo e aquela terra, antes árida e desolada, voltaria a se parecer com o paraíso, mais do que qualquer outro lugar sobre a terra. Um dia Jacó lançará raízes, Israel produzirá flores e botões, e eles cobrirão o mundo de frutos. Isaías 27:6. Porque o Senhor vai ter piedade de Sião e reparar todas as suas ruínas. No deserto em que ela se tornou, ele fará um Éden, e da sua estepe, o jardim do Senhor. Aí se encontrarão o prazer e a alegria, os cânticos de louvor e as melodias da música. Isaías 51:3. Na teoria, nada deveria crescer no deserto israelense, mas na prática, a realidade é outra. Hoje, graças ao desenvolvimento de técnicas avançadas de irrigação e agricultura, quase tudo pode ser cultivado ali. O país fez o deserto florescer, literalmente. E o que é mais impressionante, essas tecnologias estão sendo exportadas para diversos países da África e da Ásia.
O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 11, também faz referência a um Israel restaurado e próspero, com destaque entre as nações. Multiplicarei sobre vosso solo homens e animais que serão numerosos e fecundos. Eu vos repovoarei como outrora e vos tornarei mais prósperos do que nunca. Vós reconhecereis, assim que eu é que sou o Senhor. A partir de 2021, segundo dados levantados pelo Banco Mundial, Israel começou a aparecer entre as 20 maiores economias do mundo em PIB per capita. O país se consolidou como um dos centros globais de inovação, especialmente em tecnologia e agricultura. Atualmente investe cerca de 5% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento e já ganhou o apelido de Vale do Silício do Leste. Esse salto tecnológico, inclusive, aparece em profecias como as do livro de Daniel e do capítulo 11 do Apocalipse, o que parecia improvável se pensarmos apenas 1 ou 2 décadas atrás, hoje é realidade. Uma nação que floresce, lidera inovações e tem papel central em eventos globais. Saber que muitas dessas profecias foram escritas há mais de 2000 anos e que muitas estão se cumprindo diante dos nossos olhos, faz com que muitos acreditem que a Bíblia realmente é inspirada por Deus. O quinto selo do livro do Apocalipse, como o apresentado no capítulo 6, versículos 9 e 10, traz uma imagem forte sobre a perseguição aos cristãos. Quando abri o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? A perseguição aos cristãos é tão antiga quanto a própria igreja. Começa com Jesus e continua ao longo dos séculos. Mas o capítulo 20 do Apocalipse traz uma profecia ainda mais específica, a de cristãos sendo decapitados por sua fé, algo que, infelizmente, voltou a ocorrer nos tempos modernos. A decapitação de cristãos não é algo inédito. A própria Bíblia relata a execução de João Batista dessa forma. No entanto, nos últimos anos, casos como esse voltaram a aparecer nas manchetes, mostrando que a profecia do clamor dos martírios continua se cumprindo. De acordo com a Lista Mundial de Perseguição 2022, 1 em cada 7 cristãos no mundo sofre algum tipo de perseguição considerada severa. Estamos falando de mais de 380 milhões de pessoas enfrentando hostilidade por causa de sua fé. O relatório da Portas Abertas, que é uma ONG internacional responsável por reportar direitos cristãos violados, divulgado este ano, mostra um crescimento preocupante dessa perseguição entre 2022 e 2024. Em muitos países onde o governo não exerce controle efetivo, os cristãos viram alvos fáceis de grupos extremistas que sabem que dificilmente serão responsabilizados. Em 2020, a mesma ONG divulgou uma lista com os 50 países mais perigosos para cristãos. O dado mais alarmante foi que em apenas 6 anos, a taxa de cristãos perseguidos passou de 1 para 11 a cada 100, com destaque para países da África e da Ásia. E é justamente diante desse cenário que uma das profecias mais diretas de Jesus se torna ainda mais real. E ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículo 12 ao 13. Ou seja, mais do que saber se estamos no meio ou no fim dos tempos, a mensagem é clara: o importante é permanecer firme na fé, próximo do Criador, independentemente do que vier.